Olá, doutores, olá, doutoras, professor Tiago Ximenes, professor de Direito Penal, para mais um super vídeo. E hoje nós iremos tratar do artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade. Como todos nós sabemos, o estado de necessidade é uma causa excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Peço as devidas vênias para fazer a leitura do artigo 24 do Código Penal, para então explicar parte a parte deste artigo. Vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Primeira coisa é que há uma ocorrência de um perigo. Esse perigo, ele é atual, ou seja, está acontecendo. Porém, senhores, parte da doutrina já diz que o perigo eminente também está cobertado pelo estado de necessidade, mas a letra seca de lei fala apenas no estado atual. Então a primeira coisa é, tá tendo um perigo, uma situação de perigo real, atual, e eu vou então me proteger contra essa situação. Vamos continuar. Que não provocou por sua vontade, ou seja, se o agente provocou dolosamente, com a intenção, a situação de perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Então imagina vocês que eu toque fogo aqui dentro de uma sala de aula e na hora de fugir, eu dei um soco em alguém para que possa sair da minha frente e eu passar. Eu posso alegar estado de necessidade? Não, porque o perigo foi provocado dolosamente por mim. Mas, professor, e se foi culposamente? O senhor acendeu uma vela para o seu anjo da guarda, acabou que essa vela pegou ali numa cortina, começou a pegar fogo no auditório. Todo mundo sai correndo e o senhor sai correndo junto, acaba por machucar alguém para que o senhor possa sair antes de ser queimado. O senhor pode alegar estado de necessidade? Nesse caso eu posso, porque eu não provoquei com dolo, com intenção, e sim com culpa, ok? Continuando. Nem podia de outro modo evitar. Então olha como é interessante. Se eu puder evitar o estado de necessidade, eu tenho que evitar. Então, tem um perigo, eu estou em estado de necessidade, mas eu posso evitar de usar esse estado de necessidade? Posso. Então eu não posso mais me valer desse instituto. Como assim, professor? Imagina que vem um cão feroz que se solta da coleira, vem em direção a mim, está ali a 10 metros de distância, e eu tenho a possibilidade de entrar no meu carro, fechar a porta. Se eu tenho essa possibilidade, eu não tenho que enfrentar o perigo. Eu não posso dar um tiro no cachorro e alegar estado de necessidade, por quê? Porque eu tinha como evitar que acontecesse a tragédia. Então, tendo como evitar, eu não posso alegar estado de necessidade, ok? Continuando. Nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio. Sabe o que ele quer te dizer? Que você pode estar em estado de necessidade próprio, como eu acabei de dar exemplo do cão, ou alheio. Imagina que um cão feroz se solta e vai agredir uma criança. Na hora que ele vai chegar para morder a criança, você efetua um disparo e mata o cachorro. Perfeito. Estado de necessidade de terceiro. O bem que você está protegendo é um bem de terceiro. Muito bem. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Vai ser analisado a questão de era razoável ou não exigir. Dava para exigir de você que você tomasse uma conduta diferente? Eu volto atrás e te digo, o exemplo que eu te dei do cachorro, onde você tem condições de ter uma conduta diferente, entrar no carro. Onde você tem condições de ter essa conduta diferente de entrar no carro. Assim sendo, você não pode alegar se você puxar a arma e simplesmente optar por matar aquele animal, ok? Então, lendo ele de forma contínua, diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual, ou que não provocou por sua vontade, nem que podia de outro modo evitar. Você não tinha como evitar, o cachorro fugiu, não tinha como evitar. Por exemplo, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável. Então você não tinha como evitar que o cachorro fugisse e ainda não era razoável porque você não tinha onde se abrigar. O cachorro já estava próximo de você, você tinha que matá-lo. Perfeitamente.
está dito estado de necessidade. Olha um detalhe bem interessante. A nossa teoria adotada é a teoria unitária justificante. O que significa isso, professor? Significa dizer que para que eu possa alegar estado de necessidade, o bem jurídico que eu estou lesionando, ele tem que ter um valor igual ou ele tem que ter um valor menor ao que eu estou protegendo. Sempre eu protejo um bem jurídico de valor igual ou maior. Então imagine que para salvar minha vida, eu tiro uma vida. Vida com vida, beleza, o bem jurídico igual. Imagina que para salvar uma vida, eu quebro um carro. Então, bem jurídico vida é superior ao bem jurídico patrimônio. Perfeito. Aí eu posso alegar estado de necessidade. Mas vocês vão ver já já o que acontece quando eu violo um bem jurídico com um valor maior do que eu protejo. Vamos ver o que o Código Penal nos traz. Olha lá. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, diz o parágrafo 1º do artigo 24. Pessoal, aqui a doutrina é muito clara. Quando ele fala o dever legal, ele fala no sentido mais amplo possível. Tanto aquele que a lei diz que tem o dever de proteger, quanto aquele que se obriga a proteger. Aquele que aceita, que assume a responsabilidade, como uma babá, como um segurança, ele assume, ainda que seja de forma contratual, ele assume a responsabilidade de proteger aquela pessoa. Isso é dever legal. Muito bem, professor. A pergunta é, esse dever sempre tem que ser cumprido? Ou seja, ele sempre tem que enfrentar o perigo? A doutrina vem e diz não, não, não. Esse dever é um dever poder. Ele deve e ele pode. Porque imagina você que um segurança é contratado para me proteger e na hora eu sou emboscado por aproximadamente 10 homens armados com fuzil que começam a atirar em direção ao meu veículo. Eu te pergunto, se aquele segurança tem a possibilidade de fugir daquele tiroteio, ele é obrigado a encarar? Note que não tem como ele encarar. É notório que a morte dele é praticamente certa se ele quiser confrontar 10 homens armados com fuzil. Então, nesse caso, não tem como eu exigir desse cara. Ele deve, porque ele assumiu um contrato de ser meu segurança, mas ele não pode. Por isso, na verdade, a doutrina diz dever, poder. Ou seja, neste caso, ele pode sim alegar estado de necessidade. O que a doutrina, ou melhor, o que o legislador aqui quis dizer é o seguinte: aquele cara fardado, equipado, vê um roubo ali, tá todo parafernado com seus colegas da polícia. Não, bicho, não vai não, que é perigoso, a gente pode pegar um tiro. Não. Você tá treinado, preparado e em condições de agir. Se você disser que não vai e disser, mas esta necessidade que eu poderia morrer, não vai rolar, porque você tinha a plena condição de agir. Tome cuidado com isso. Parágrafo 2º diz assim, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3. Ou seja, eu posso exigir que você não sacrifique aquele bem ameaçado, até que é exigível. Mas, por algum motivo, você lesiona o bem. Aqui, pessoal, é justamente o que eu acabei de vos falar. Quando eu lesiono um bem de valor maior do que eu protejo. Imagina que tem alguém quebrando e tocando fogo, querendo tocar fogo no meu carro. É um bem patrimônio. E eu acabo por efetuar um disparo de arma de fogo e mato aquela pessoa. Até que era exigível, porque o bem jurídico vida é maior do que o bem jurídico patrimônio. Poderia ser exigível. Todavia, a lei vai entender que eu agi ali em uma situação onde essa exigência não era plena. Era uma exigência parcial. Aí, então, eu tenho apenas uma causa de diminuição de pena, que é de 1 a 2/3. Somente uma minorante, ou seja, uma causa de diminuição de pena. Aqui eu não vou ser agraciado pela excludente de ilicitude, estado de necessidade. Agora, olha só como é bem interessante. Eu tenho praticamente 2 tipos de estado de necessidade: o agressivo e o defensivo.
O estado de necessidade agressivo é quando eu agrido, quando eu lesiono o bem jurídico de alguém que não tem nada a ver com o perigo. Não foi ele que causou o perigo. Então imagina o seguinte, que eu venho dirigindo meu carro e de repente um indivíduo atravessa a minha frente do nada e eu jogo meu carro e bato numa barraca de cachorro-quente, esbagaço tudo e dou um prejuízo imenso patrimonial para o dono do cachorro-quente. Note, o dono do cachorro-quente não foi ele que criou o perigo do cara atravessar na minha frente. Ele não tem nada a ver com isso. Nesse caso, estado de necessidade agressivo, e ele poderá sim exigir de mim que pague os danos materiais. E, obviamente, eu posso entrar com uma ação regressa e cobrar daquele causador do perigo, que foi o cara que atravessou a rua, parece um maluco. Por outro lado, eu tenho estado de necessidade defensivo, que é aquele que eu vou lesionar, agredir o bem jurídico do próprio causador do perigo. Ou seja, imagina que tem um pai que esquece o filho de pouca idade, 2 anos, por exemplo, dentro do carro. E eu percebo que aquela criança está com falta de ar. Então, para salvá-la, como eu não tenho a chave do veículo, eu quebro o vidro do carro, causando um dano no carro para salvar a vida da criança. Estado de necessidade de terceiros. E neste caso, eu não poderei ser responsabilizado por danos materiais, porque eu estou lesionando o bem jurídico daquele que causou o perigo atual, no caso, o pai da criança. Esse é o estado de necessidade defensivo. Certo, pessoal? Então, só para a gente fechar uma observação. Toda vez que se tratar de um animal, que, usando o seu instinto selvagem, venha agredir alguém, eu estou diante de estado de necessidade. Mas se um animal ordenado, manipulado por um ser humano para atacar alguém, na verdade ali ele é apenas um objeto daquele ser humano, onde na verdade o ser pensante está depositando toda a ação num ser irracional. E aí, neste caso, eu estou agindo em legítima defesa, porque eu vou considerar não a ação irracional do animal, mas a atitude do ser humano que raciocina e que está dando ordens para que o animal me ataque. Tome muito cuidado com esse tipo de questão, beleza? Espero que tenha gostado e entendido o estado de necessidade. Até uma próxima, se Deus quiser.